Ora, boa noite a todos. Cá estou eu para o terceiro episódio das Memórias do Informático. No primeiro episódio falei um pouco sobre aquela história dos bytes mais compridos e onde comecei a trabalhar numa empresa chamada Tecnibor e onde fui tirar o meu primeiro curso de programação na Regis Conta e durante o ano de 81, portanto, trabalhei nessa mesma empresa. Expliquei aqui um pouco o que é que me fez aqui o clique e o que é que me levou a toda esta questão de começar na área da programação. Vejam então o episódio anterior. Hoje, particularmente, vou falar-vos, portanto, eu saio da Tecnibor em julho de 1981 e numa decisão que tinha mesmo que tomar. Achava que no sítio onde eu estava não tinha muita evolução, mas como ao longo da vida alguém se lembrou de mim, na altura era o Dr. Veríssimo, que era diretor financeiro de uma fábrica de tintas, hoje é Empel, antigamente chamava-se Empatil, porque era uma fábrica que fazia tintas para duas marcas, a Empel, que era tintas marítimas, e a Sonatil, que era tintas para casas e, enfim, e tintas genéricas. E a fábrica chamava-se Empatil. E fui para lá porque o Dr. Veríssimo, portanto, também era conhecido da família e há indicações da fábrica da Dinamarca, em Empel, de implementar um novo sistema informático. Na altura estava-se a pensar em comprar um sistema IBM 34 e estamos a falar de, em 2 anos, digamos que eu animei que eu saltava de uma máquina eletromecânica para um sistema IBM com programação em COBOL. Só que a decisão que vem da Dinamarca demora muito tempo. Depois equacionou-se a marca a ICL, salvo erro, um deles era o DRS-20, porque trazia um disco de 20 megas e já com o ecrã, portanto já era um avanço brutal. Mas demorou tanto tempo, digamos 6 meses, e a minha função foi, quando fui contratado para programar essa máquina, ou essas máquinas, e nunca mais vinha. E, entretanto, digamos que tive 6 meses sem fazer absolutamente nada. Portanto, não fiz absolutamente nada. Mas foram 6 meses importantes, porque eu iria, supostamente, programar um computador, supostamente de um IBM, depois de um DRS-20, e queria tirar o curso quando a máquina chegasse. E durante aquele tempo todo, passei pelos vários setores. Portanto, o meu tempo de não fazer nenhum, mas estive com um papel muito importante, que era o papel de observar, porque eu iria informatizar o controle de produção, eram os estoques, era a parte de custeios, era a parte das compras, era a parte do laboratório, a parte da produção per si, a parte do enlatamento, que era preciso encher as latas das tintas, a expedição, a faturação. E, portanto, foram 6 meses que fui falando com as pessoas. Aparentemente, não era fácil, em 1981, pensar que estar numa empresa de ambiente industrial em que não fazia absolutamente nada. Portanto, teoricamente, ninguém me via a trabalhar. Estava uma hora com alguém, outra hora com alguém, outra hora com outra pessoa. Mas, a verdade, foram 6 meses a fazer aquilo que chamamos hoje a análise funcional. Né? Portanto, a absorver todo o conhecimento das várias áreas, falar com as pessoas, que é muito importante. E digamos que, a determinado momento, sempre na expectativa de que computador é que vinha. Era o sistema 34, ou era o ICL, o DRS-20, enfim. 6 meses depois, há uma conversa e diz, olha, Mendes, isto afinal nem IBM, nem ICL, vem o Philips, o P306 de tarja magnética. Espero que vocês hoje já consigam ver como deve ser, que eu na semana passada tinha isto ao contrário, né? Ainda tenho aqui uma nota que na altura custava em 1980, 81, 82, 740 contos, né? E portanto, vais programar na linguagem que tu sabes, que é o Focal. Philips Office Computer Assembly Language.
O que é que aconteceu? Digamos que, por um lado, havia uma certa desilusão, porque tinha uma oportunidade para aprender mais conhecimento de uma máquina nova. Mas pronto, digamos, não é mãos à obra, mas foi o cérebro à obra e digamos que eu passei ali umas semanas, não digo duras, mas pronto, eu na altura não trabalhava com relógio, porque a minha percepção do tempo era, e quem está ligado à programação, e ainda hoje, são momentos de inspiração, não é, que nós temos, já temos perante a necessidade do cliente, temos o programa na cabeça, e a seguir é frente ao computador, que seja qualquer que seja o device, e começar a escrever a linguagem que for em causa. Pronto, focal, para mim, esta linguagem não era estranha para mim, era a que eu sabia no momento. E, portanto, passei ali umas semanas, então, a implementar um sistema de controle de produção. Lá vou outra vez, para quem está a ver hoje pela primeira vez, ainda viu aqui a minha mala dos tempos da Regis Conta, não é? E então, tenho aqui então os tais célebres programas que eram feitas nestas cassetes, não é? Só para relembrar o que foi dito na semana passada. E foi começar a fazer os programas. A criação das fichas de stocks, os formulários das tintas. Talvez foi a indústria, e já foram tantos anos, há 30 e muitos anos. Talvez tenha sido a indústria que para mim foi a mais excitante, no sentido de que era um mundo muito interessante a complexidade da produção das tintas. As fórmulas eram em quilos, convertia-se em litros, as encomendas eram pedidas em litros, e o problema das saturações das tintas, dos pigmentos, muitas tintas fazia-se com base do branco e depois usava-se a pigmentação para dar a devida cor. Enfim, e tu na altura a afinação da cor era feita manual, portanto havia um catálogo da tinta que tinha que ter aquela cor XPTO, e depois a cor vinha, a tinta era feita numa espécie de panelas, depois tinha uma varinha mágica gigante, portanto estamos a falar de 1000 litros, 2000 litros de tinta, e depois havia uma função, que era o afinador, talvez as pessoas, enfim, não digo mais importantes, mas portanto, o controle de qualidade e da garantia que aquela cor sai exatamente da cor que o catálogo era feito a olho. E digamos que durante até março de 1983, enquanto estive na Empatil, portanto estamos a falar, digamos, de ano e meio, foi uma experiência brutal, como é que com 8K de memória, que era o que as cassetes conseguiam, com os 384 bytes que as fichas de tarja magnética, espero um dia destes vir a trazer uma, as fichas de tarja magnética suportavam em termos de informação, e fazia-se um controle de produção. Havia as encomendas, pedia-se as referências das tintas, havia a ficha que tinha a fórmula, estava feita para 100 kg, 2000 litros de tinta, convertia através do peso específico, e depois no final saiu o próprio computador emitiu uma listagem dos consumos versus o estoque que existia, e dava, portanto, para as previsões, é preciso comprar matéria-prima ou não, e essa informação era dada depois ao chefe de produção. Na altura, em Patil tinha lá uma pessoa que ainda hoje tenho muitas saudades dela, que é o Barbosa, que era enfim, uma pessoa que tinha um certo handicap, portanto, tinha uma ligeira corcunda, baixo, mas tinha uma memória. Às vezes ele fazíamos disputas no sentido de ver quem dava os valores. Não era uma questão de ser mais rápidos, mas eram os mais corretos. E muitas das vezes ele não fugia muito da realidade. Realmente era um crânio impressionante. Mas a verdade é que, a partir daí, começou todo um processo portanto, foi o controle de produção, depois foi o sistema de contabilidade, depois o sistema de recursos humanos. Eu ainda hoje tenho os recibos desordenados, aliás, como tenho desde janeiro de 1980, elaborados por aquele programa que eu fiz. Na altura tinha um sistema de contabilidade de uma máquina que era o Burroughs, em que tinha, os programas eram uma fita esburacada, portanto já uma face posterior ao cartão perfurado, mas realmente depois isso tudo foi substituído e, portanto, aquele computador, o Philips P306, passou a ser utilizado inicialmente na área da produção e depois fez a extensão às outras áreas. E digamos que foi, portanto, numa fábrica que tinha algum peso interessante como multinacional, e fazer aquilo que realmente me deu um gosto tremendo. Mas foram 6 meses, não foram fáceis no sentido de que, por um lado, sentia-me mal, porque aparentemente as pessoas percebiam que eu não estava a trabalhar, mas por outro lado, quem me via
no dia a dia, ia passar pela produção de bata, na altura dava de bata, aparentemente eu não fazia nada. E então tenho uma história muito curiosa, porque houve um determinado dia em que comprei o meu primeiro polo branco da Mac Davis, e todo contente fui para a fábrica, ali perto da estação de Palmela, e vou eu com a minha malinha, estas malas da Samsonite da altura, para o trabalho, e a meio da tarde o tal afinador, não sei se com intenção ou alguma negligência, portanto ainda há um mistério para o dia 2, estou precisamente a passar, logo por azar não tinha a bata, e ele levanta a varinha mágica quando estava a fazer a afinação da tinta, e fiquei cilindrado com, imagino que é uma varinha, experimenta fazer, já aconteceu provavelmente, tirar uma varinha mágica quando estão a triturar a sopa e tiram-na da panela, e o que é que acontece? Tudo é cilindrado com os restos que estão na varinha. Eu fui cilindrado com uma tinta, logo para usar uma tinta, chamava-se borracha colorada, espessa, e pronto, a minha primeira coisa que fiz foi ao laboratório. Havia lá uma pessoa que era o Macau, nunca mais o vi, desde 1983 nunca mais o vi, o Macau, um indivíduo excepcional, giríssimo, sempre bem disposto e a rir, e chego lá com um polo branco estreado com bolinhas de tinta. Claro, começaram todos a gozar comigo, que era normal, foram tentar ver o que é que era possível recuperar. Entretanto, tive o resto da tarde em tronco nu a fazer o que tinha para fazer. Ao final do dia, depois chamaram pelo telefone: olha, menos, já temos a tua resolução. E mostram-me o polo. Aparentemente, a situação estava resolvida. Só que o que é que eles fizeram? Cortaram com uma tesoura daqui para baixo. Portanto, o problema estava resolvido. Portanto, o polo não estava em condições, não era impossível recuperar. Eles mostraram os testes que fizeram e, portanto, não havia maneira de retirar aquela tinta. E vim para casa, da estação de Palmela, no comboio, durante o comboio, à saída do comboio, até na altura morava no Montalvão, em Setúbal, a pé, mala na mão, e entrou nu. Portanto, não tinha alternativa nenhuma, não via, mesmo tentando arranjar alguma maneira de fazer fosse o que fosse, vim em tronco nu. Enfim, vicissitudes de trabalhar numa empresa industrial, um acidente de trabalho, mas que efetivamente marcou um momento, na altura, inovador a vários níveis, quer da própria empresa, da Empatil, quer a nível pessoal, de começar a fazer algo complexo, de pseudo-integração de informação limitada aos 8K, e que no fundo passava pelas folhas, pelas tais fichas de tarja magnética, que tinham os toques, e fazia-se as entradas e saídas. Sabia-se perfeitamente que aquela matéria-prima ser uns X quilos para o fabrico 325, para o fabrico 328. Sabia-se todas as semanas o que é que se ia consumir de matéria-prima para dar às compras, para comprarem, para fazer as suas aquisições. E, portanto, foi realmente uma experiência muito engraçada, que estamos em 1982, 83, e que em 1987, depois de eu ter saído, portanto, digamos 4, 5 anos depois, compraram uma outra máquina, que depois falarei dessa altura, já em COBOL, e faço a mesma gestão de produção, mas já com outra dimensão e com tudo já super integrado e de imediato, e sabia-se os consumos e as previsões, tudo naquele segundo. É curioso que durante esse tempo que tive na Empatil, claro, fui ao meu baú e encontrei umas coisas muito engraçadas. Descobri também, entretanto, dos primeiros programas que eu fiz, espero que se veja, estão todos a reconhecer, como é normal. E agora vou aproximar para vocês verem como é que era feito caractere a caractere, certo? Todo esta foi dos primeiros. E também para Empatil, fiz algo muito curioso. Vou ver aqui, 81 é um calendário. Como qualquer calendário, tem que ter sempre uma imagem, não é? Estamos a ver as imagens da altura. Já mostrei na semana passada,
que alguém, só uma pessoa é que conseguiu adivinhar, mas digamos que é quase explícito, que é a Brigitte Bardot, né? Calendário de 1981. E depois, claro, eu quando estive na Empatil, também fiz o calendário de 1982, com o que na altura era o símbolo, quer da Empel, quer da Sonatil. E claro, fazendo o calendário para 1982, tinha que ter no meu gabinete o calendário para 1983. Então, digamos que a matriz é a mesma e pronto. Digamos que não era bem quase o copy-paste, porque era preciso alterar lá os dias, porque não havia a mecânica de calcular automaticamente. Mas estes eram os meus primeiros ensaios de que é que se podia fazer com esta tecnologia de ponta na altura e com os tais 8 capas de memória. É claro que, simultaneamente a isto, acontecem outras coisas. Eu, entretanto, fui tirar um curso de COBOL no IATA e entretanto sai, a ver se vocês se lembram, que computador é que saiu na altura em que qualquer pessoa já o podia comprar. A ver se vocês se lembram. Muitos, calhar, lembram-se como Spectrum, mas não. Antes, em 1983, penso, e quem o vendia era a Triudos, né? Era o ZX81, que era o Sinclair ZX81, que era fabricado pela Timex. Infelizmente já não o tenho. Soube no outro dia de quem assistiu, o Francisco Santos, a viva memória de que fui eu que lhe tinha vendido a ele. Eu sinceramente já não me lembrava. Digamos que consegui recuperar, que encontrei nesta caixa, um kit 16K de memória RAM, ok? E que está aqui. Ok? Isto era acoplado nas traseiras do Sinclair e 16K já não eram. É giro ver aqui a publicidade que na altura estava a ser colocada na caixa. As teclas não eram de carregar como no Spectrum, aquelas teclas de borracha acinzentadas. O Spectrum já vinha a cores e este ainda era preto e branco e tinha 1K de memória. E fazia-se também coisas muito interessantes, que explicarei mais adiante. A verdade é que para mim foi uma novidade, mais ainda porque eu comprei-o às peças. Lembro perfeitamente. Eu até tinha quase a certeza que tinha esse anúncio do Diário de Notícias. Comprei, que achei estranho, que comprava-se o Sinclair, o ZX81, às peças. Portanto, as peças vinham separadas, vinha o teclado, vinha a caixa, vinha o circuito, vinha, claro que tinha-se depois de se comprar o tal gravador de cassetes, e era curioso por ver as peças. Eu tinha ideia que na altura custava 11 contos, 11 mil e qualquer coisa escudos, ou 13 mil, eu acho que era 11 mil e qualquer coisa escudos. E é curioso que na altura era quase um mês de ordenado, digamos, para comprar. E lembro-me que aquilo teve uma saída muito rápida, de tal maneira que a Triudos, na altura, evoluiu bastante. Eu mais tarde, irá a seu tempo aparecer aqui neste vídeo, irei mostrar um TC2000, que era a evolução do Spectrum com cartridge. Ainda o tenho. Mas efetivamente foi um despertar brutal, porque enquanto eu no trabalho tinha uma máquina eletromagnética, eletromecânica com fichas de tarja magnética e que davam, enfim, já era bastante bom na altura, mas mesmo assim dava muito trabalho para tirar as listagens, os balancetes. Se eu tivesse 1000 fichas de stocks, eram 1000 fichas enfiadas uma a uma. Se fosse um balancete de clientes, se tivesse 300 clientes, era um balancete enfiado 300 fichas uma a uma. Às vezes passavam-se noites inteiras e diretas com fecheiros de 5.000, 6.000, 7.000 items, e tinha a ser feito durante a noite. E digamos que com este aparecimento do ZX81, eu em casa tinha algo muito mais evoluído. Portanto, eu tinha só 1K, mas com 1K conseguia-se fazer programas extraordinários. Eu
tenho que ir à procura desse programa, que eu sei que eu tenho, mas eu fiz um programa, após a X81, em que era o jogo do Memory. Portanto, aquele das cartas aos pares, misturamos as cartas, espalhamos depois em cima de uma mesa em formato de matriz e depois ver onde é que estão as cartas para fazermos par. E uma vez fiz um jogo em que o computador aleatoriamente escolhia caracteres, escolhia símbolos, alguns símbolos era eu que os fabricava, que era possível fazer nessa altura, e portanto, só que, pronto, com os amigos de vez em quando brincava, e mais tarde eles confiavam porque é que eu normalmente ganhava sempre. Claro que tinha lá uma condição if player igual a Mendes, aleatoriamente fazia com que determinada carta com a coordenada A3, B3, quando dava a segunda coordenada, eu substituía o caractere que lá estava pelo primeiro e dizia que estava igual. E muitas vezes a malta dizia, mas não pode ser, ainda há bocadinho eu joguei naquele e estava lá. E não. Aquilo... Mas a verdade é que havia aqui uma falcatrua da minha parte. Claro que depois eu mais tarde expliquei e continuávamos a jogar na mesma, porque eu depois retirei essa condição. Mas era interessante já o pressuposto que se podia fazer naquelas alturas. Eu sei de histórias espero que aqui alguém vai ouvir esta história, não vou dizer quem é, nem a empresa, mas que sabia que em determinada organização, se empregado igual a 325, then não há faltas injustificadas. Portanto, na altura há muitas histórias dessas, e todos estão aqui presentes ligados às tecnologias sabem perfeitamente que isso aconteceu. Ainda hoje elas acontecem. E por isso é que existem meios de controle e de análise funcionais e análise orgânicas, tudo bem identificado, tudo bem escrito e documentado, mas mesmo assim há casos desses. Mas a verdade é que havia esses espíritos e no fundo era um desafio a toda uma tecnologia que acaba depois por evoluir à volta das coisas às vezes não serem feitas como deve ser. Portanto, digamos que efetivamente esta minha ida para a Empatil foi um desafio muito grande, mais ainda por uma pessoa conhecida de casa, o Dr. Veríssimo, na altura era diretor financeiro da Empel. Recordo muitas das vezes que o almoço era da 1 às 2, salvo erro, ou de meio-dia e meia às 2, e nós tínhamos uma zona de ping-pong. E na altura era um desporto que eu gostava muito e tinha algum jeito, e o Dr. Veríssimo fazia questão de ganhar sempre a toda a gente, de tal maneira que às vezes, quando o jogo estava picado entre mim e o Dr. Veríssimo, até tocava a sirene das duas para a malta ir trabalhar, e mesmo assim a malta continuava à espera que acabassem os últimos pontos para ver quem ganhava, se era eu ou se era o Dr. Veríssimo. Enfim, são momentos muito, muito curiosos naquela altura, numa fábrica, num negócio das tintas. Muito interessante. Curiosamente, mais tarde quase tive que ir trabalhar para a International Paint, que também era em Setúbal, e mais tarde acabei também por fazer um programa de gestão comercial para uma fábrica de tintas que era a Nitin. Não foi já no contexto industrial, porque na altura, enfim, havia outro sistema, mas digamos que fazer o controle de produção para uma indústria das tintas realmente foi uma experiência muito gratificante. E em março de 83 acabo por sair. Havia sempre estas questões de o que é que mais objetivos há, desafios, e nessa altura, tanto terminados no início do 83, comecei-me a perceber de que não tinha ali hipóteses de progredir, até por uma razão muito simples. Eu tenho os meus recibos, na altura estava como estagiário. Porque na altura dos contratos coletivos de trabalho não havia a função do programador em alguns setores, em algumas indústrias, não havia a categoria de programador. Havia a de operador mecanográfico, e portanto sempre tive ali alguma dificuldade, mesmo em termos na área financeira. Eu na altura tinha 22 anos e ganhava tanto como alguém que fosse primeiro escriturário. Isso era inconcebível. Eu na Empatil ganhava quase tanto como um chefe de departamento. Isso era inconcebível. Portanto, e isso às vezes causava alguns distúrbios, que era perfeitamente normal, mas mantinha sempre a minha atividade secundária de freelancer a desenvolver sistemas
como eu vos disse na semana passada, para a Reis Conta, onde só havia 3 pessoas, o Agostinho, o Arnaldo e eu, onde nós nos íamos revezando, de consoante os picos de trabalho que tínhamos, íamos passando aos outros 2. E realmente, digamos que numa dessas máquinas vendidas pela Reis Conta a uma empresa que hoje chama-se Lalmand, que na altura chamava-se, nos anos 80, chamava-se Propan, e digamos que fui contratado. Portanto, havia preciso fazer uma aplicação de salários, não de recursos humanos, mas de salários, e a história começou logo tremendamente mal nesse momento em que eu implemento o programa de salários, porque é curioso, porque após terminar essa aplicação de salários, a Propan acaba por me convidar a ir trabalhar para a Propan, e como programador, inicialmente como operador, mas já com vencimento já mais apropriado, mas mesmo assim com algumas nuances, que se conseguiu depois dar a volta, que no fundo eu fazia durante o dia normal, era operador, e depois naquilo que era preciso fazer era pago como hora extraordinária os programas que eu fazia. Mas de qualquer maneira, mas isso é uma história depois para a semana que vem, porque marcou-me imenso a Propan, foram 4 anos, mas digamos que durante este tempo, sempre a programar nestas máquinas no Philips P306 e viu o P320, salvo erro. Depois apareceu o P330, que já tinha disquetes de 1 mega e já tinha ecrã, tinha 4 drives de disquetes de 1 mega e já tinha um ecrã, o que era uma diferença brutal. Pediu um balancete, esse era que era o impacto maior, que era precisamente que era um balancete de contabilidade do mês de junho, e no segundo a seguir a impressora começava logo a debitar no papel. Portanto, digamos que foi mais aqui uns episódios. Paralelamente desenvolvia sistemas de contabilidade e de faturação para alguns armazéns de cash and carry. Curiosamente, na altura, eu tenho ideia de ter sido alguns 6 armazéns de cash and carry de empresas que vendiam bebidas, as garrafeiras. Até tenho um caso de uma empresa que na altura tinha alguma dificuldade em pagar e pagou-me em garrafas. E curiosamente ainda hoje tenho uma coleção de garrafas da Real Companhia Velha de vários vinhos do Porto, com várias castas, e ainda hoje as tenho. Houve uma que já foi aberta entretanto, mas pronto, mas digamos que as 9 garrafas, eram 10, eu ainda as tenho hoje, e digamos, entretanto, em outras garrafas que entretanto já foram consumidas, mas digamos que até acabou por ser muito curioso toda esta experiência do meu trabalho. Para além das 8 horas por dia, ainda tinha muitas horas para ganhar dinheiro por fora, e que na altura estamos a falar que, não sei se vocês estão lembrados da semana passada, que eu numa hora, em 1982, 83, ganhava 100 mil escudos. Portanto, 500 euros ao dia 2, numa hora. Hoje é brutal. Há 30 e tal anos atrás era muito, muito, muito dinheiro. Digamos que eu comecei a ganhar, salvo erro, nem para aquilo, nestes anos de 80, 80 e 82, ganhava 12, 14 contos por mês. Agora vejo o que é ganhar 10 contos numa hora, não é? 100 contos numa hora. Portanto, realmente era um mundo fantástico. Aproveitei imenso as oportunidades que havia. Havia muito trabalho. De tal maneira que eu depois, mais tarde, até alguns presentes sabem perfeitamente que eu jogava handball, e acabei por deixar aquele que eu tinha jeito, não é? Como guarda-redes, ia defender livre 7 metros, mas digamos que depois acabei por não... porque os treinos eram sempre às 6 da tarde, eu saía do trabalho às 5, 6 horas, e ainda ia depois para os meus pescados, fosse onde fosse, e digamos que não era fácil. Mas havia aqui uma oportunidade brutal, e nomeadamente foi talvez a lição que eu tiro melhor de toda esta experiência, era as pessoas desenvolver sistemas para empresas que não percebiam nada, não percebiam patavina de informática. Até pensavam às vezes que eventualmente podiam
achar que sabiam, não é? Digamos que em algumas empresas tive algumas guerras, nomeadamente em duas empresas, em que diziam, não, você tem que fazer com que o programa faça isto. Mesmo que o programa tivesse 10 operações, se conseguisse passar para 3, alguém dizia que tinha que ser 5 operações, portanto, 2 inputs mais manuais para o operador. Lembro-se da minha máxima que o Agostinho na altura me disse, que foi, quando eu comecei a programar, se o que era o princípio do alentejano, se o computador puder fazer por mim, então que a máquina que o faça. E, portanto, não me venham dizer à minha pessoa que se pudermos evitar trabalho humano e que a máquina possa fazer por nós, então a máquina que faça. E às vezes não era fácil, mas a verdade, depois com o tempo, as coisas acabavam por ser corrigidas. Portanto, digamos que hoje termino por aqui o terceiro episódio, com um chamariz para o quarto, que foram os meus 4 anos que tive na Propan. Também uma grande aprendizagem, com várias histórias incríveis. Eu quase que a ponto de um dia, com a ajuda do novo diretor-geral, dizermos os dois em conjunto, então se é para mudar a tecnologia, ajude-me aqui, se faz favor, a pegar neste Philips e mandá-lo janela fora, porque 2 metros mais à frente era o Rio Sado. A fábrica estava situada na zona da como é que se chama? Ali na zona onde hoje é o parque da Alta Europa, da Casfarra, e digamos que e outras histórias associadas a isso, de alguns mistérios ainda por resolver na altura, mas acho que sim, vale a pena vocês assistirem ao quarto episódio para a semana que vem. E uma vez mais, obrigado. Vou mostrar outras tecnologias da altura e lembrar, para quem hoje viu pela primeira vez, mas como está aqui à mão, o tal disco de 1 mega dos início dos anos 80, não é? 1 mega de informação. Não faço ideia que informação é que está aqui. O RGPD pediu-me hoje dar aqui uma exceção para poder, se tivesse aqui as cabeças, para poder ler este disco. Não faço ideia o que é que está aqui de informação, mas 1 mega, deste tamanho. Bom, termino aqui por hoje. Espero que tenham gostado deste meu terceiro episódio. Para a semana, cá estarei para mais uma história, a história de um informático ou It's Memories. Obrigado, tudo bom. E no YouTube conseguem me encontrar no meu canal e pesquisem por António Mendes IT Memories. Muito obrigado e boa noite a todos. Um bem-aja.